Olá, leitores, bem-vindos ao canal Leituralize. Cá estou eu novamente para a gente conversar sobre um livro que eu amei demais ter lido, um romance assim assombroso, que é o Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Gente, como eu amei. Como vocês podem ver, esse livro não é meu, eu peguei emprestado da biblioteca da minha cidade. Eu sou uma frequentadora assídua da biblioteca da minha cidade, diga-se de passagem, vou devolver no tempo hábil, né, no tempo que me foi reservado essa leitura, que fique bem claro, inclusive, né, gente? E assim, quando eu peguei para ler o Ciranda de Pedra, eu já esperava que eu fosse gostar, porque eu gosto muito da Lígia. Aqui tem vídeo para Disciplina do Amor e tem alguns vídeos de contos que eu também indico, alguns contos da Lígia. Mas eu não esperava gostar tanto, de um nível assim que eu fosse virar madrugada lendo. Quando eu peguei, assim, a primeira parte, que esse livro é dividido em duas partes, a primeira parte ela é muito frenética, aquela coisa que você não consegue parar de ler, né, o tempo todo, assim, acontecendo, nossa, umas reviravoltas incríveis ainda na primeira parte, e aí eu não conseguia parar de ler. Na segunda parte ele já é um pouco mais lento, né, então você já tem ali uma mudança um pouco no estilo de narrativa, nos acontecimentos mesmo ali da história, mas é igualmente incrível, assim, também, o desfecho, o desdobramento, eu amei. E eu achei esse um livro muito corajoso. Ele foi publicado em 1954, é o primeiro romance da Lígia. E é um livro muito ousado, né? Sobretudo publicado temas assim tão espinhosos por uma mulher, né? Então Lígia, ela era muito incrível, assim, muito corajosa. Não sei se vocês já leram um pouquinho sobre a vida da Lígia. Até mesmo se você ler a Disciplina do Amor, você vai conhecer um pouquinho mais da personalidade da Lígia, escritora. Ela era, assim, sensacional. Eu amo ver as entrevistas dela também. Acho que ela sempre foi muito à frente do seu tempo, uma mulher muito que fez, assim, o que quis, sabe? É o que me parece, sabe? Quando eu vejo, assim, e leio a respeito da vida pessoal, assim, da Lígia, né? E esse livro, ela traz temas, como eu falei pra vocês, espinhosos, né? Ela fala sobre adultério, traição, portanto, fala sobre loucura, fala sobre conflitos familiares, principalmente, vai falar sobre suicídio, sobre fé ou falta dela, vai falar sobre amadurecimento, solidão, exclusão, pertencimento, autoconhecimento, e o quanto que o autoconhecimento ele é libertador, né? E mudanças de perspectivas. Acho que o amadurecimento ele é assim o ponto chave para o desdobramento, para o clímax, né, da personagem central. Esse livro, como eu mencionei para vocês, ele tem uma primeira parte muito frenética que você começa a ler e não consegue parar. Ele é dividido em duas partes e quem vai fazer a visão do livro, né, toda a interpretação do livro é tudo voltado sob a ótica do olhar da Virgínia. E quantas vezes eu quis abraçar a Virgínia, o quão verossímil ela é e o quão ela desperta na gente uma empatia muito grande. Ela é uma personagem incrível mesmo. E a Virgínia, ela tem duas irmãs e ela é a mais nova dessas duas irmãs. E numa separação, eu tô tentando falar sem dar muito spoiler, tá, gente? E na separação em que ocorre entre os pais, ela é a única que vai morar com a mãe, a mais novinha. Só que ela não lida muito bem com isso. A mãe enfrenta muitos problemas mentais, né? A mãe, inclusive, já foi para um sanatório, então a mãe não é lúcida. E você vê o tempo inteiro a tentativa de resgate desesperado dessa criança, dessa menina, né? Ao tentar reencontrar a mãe num olhar, num gesto, numa fala, de buscar a mãe para si, de buscar a mãe para a realidade. E ela conseguia, assim, em muitos momentos, encontrar essa mãe, mas logo a perdia. E é de uma tristeza muito grande se ler isso, né? E uma menina tão pequena tendo que lidar com uma situação tão
tenebrosa, né, tão difícil para um adulto, né, um cuidador lidar. Imagine para uma criança e no estado de filha, né? Então ela ficava muito dividida nessa relação entre ir para casa da mãe, e morar com a mãe e ir para casa do pai. Ela via que as irmãs dela estavam sempre muito contentes, muito felizes, rodeada de bens materiais que o pai proporcionava, e ela começava a se deslumbrar muito com isso. Também ela não tinha uma vida, convenhamos, muito feliz, com a mãe no estado deplorável de saúde. E até então seu padrasto Daniel, que era médico, era um cara muito bacana com ela, mas ela tinha muita aversão, muita resistência com relação a ele, que é compreensível na idade dela. E tinha a Luciana também, que era uma moça que ajudava a cuidar da casa, né? Cuidar dela, cuidar da casa. E elas tinham também uma relação um pouco conflitante. Então, para ela queria muito ter, assim, acesso à casa do pai, morar com o pai, viver com o pai, ao mesmo tempo que amava demais sua mãe. O que acontece é que Virgínia, em determinado momento, o estado de saúde da mãe desmorona, sim, de vez, e aí ela vai para a casa do pai. Ela fica no primeiro momento muitíssimo feliz, só que a todo instante ela tenta ser aceita. As irmãs têm personalidades muito diferentes entre si. Uma delas é fanática religiosa, que diz que a mãe tá assim porque tá pagando pelos pecados e ela merece estar desse jeito, porque o que ela fez com o pai delas foi assim terrível, porque na história que é narrado, a gente tem muitas pistas do que pode ter acontecido, mas na voz das filhas mais velhas, né, a mãe traiu o pai e foi viver com o médico, Daniel, até então padrasto da Virgínia, né, padrasto delas. E aí o pai, na visão, mais uma vez, das filhas mais velhas, né, ficou muito triste, não sorria mais, e assim, a mãe era culpada por tudo. Só que a Virgínia ela não aceitava isso muito bem, sabe? Mas como ela era muito menor, ela não se sentia muito com voz para falar. Então ela estava sempre às sombras, sempre ali em segundo plano perante as irmãs e os amigos das irmãs. E aí que entra um ponto, ela queria muitíssimo ser aceita, ela fantasiava, ela via aquilo como um mundo perfeito, um mundo mágico que ela não conseguia se encaixar, por mais que ela tentasse muito, ela se esforça muito no livro para ser aceita, e ela engole a tristeza, ela engole a solidão em muitos momentos, e é muito, muito verossímil, gente, são cenas de exclusão assim, completamente verossímeis. E é muito triste, é muito duro acompanhar esses momentos da Virgínia, sabe? Porque a gente sabe o quanto que ela sofre, né? A gente imagina o contexto que essa menina está inserida e ao mesmo tempo ela não consegue pertencer a nenhuma das duas casas. E quando ela vai morar com o pai, acontecem coisas assim muito brutais na vida dela, que eu não vou dar spoiler pra vocês, porque é um livro que realmente é surpreendente, os acontecimentos dele, é um livro muito dinâmico, tá sempre acontecendo muita coisa na vida da Virgínia, né? E coisas vão acontecer, que é quando o livro muda pra segunda parte, e que a gente vai ver que a Virgínia, ela, apesar de ser muito ferida e muito sozinha, e ter aquela ideia de não pertencer a lugar nenhum, ela é muito forte. E ela tem muita personalidade, muitíssima. E é importante também falar que um desses amigos das irmãs que ela sempre quis ser aceita, ela era apaixonada. Ela era completamente apaixonada por ele. E ele era uma pessoa muito bacana com ela, mas ela afirmava, ela tinha certeza que ele tinha algo com a irmã dela, com a outra irmã dela, que tinha alguma coisa entre eles, e aí ela nunca, né, tinha coragem pra nada e tudo mais. Tanto que na segunda parte do livro, nossa, fiquei com um pouco de pena desse personagem, eu vou falar pra vocês. Não sei se vocês já leram, acho que quem já leu vai me entender aí. Dá uma certa dor, porque ele realmente era um querido, né? Mas, enfim, tem uma condição assim bem tensa, mas que tá presente ali na cena final e é bem importante também pra história.
a gente se ligar nessa paixonite dela logo na primeira parte do livro. O que eu achei incrível também foi a escolha do título, Ciranda de Pedra, né? Porque tinha na casa do pai, no jardim, né? Ali numa determinada área, anões de jardim com uma fonte, né? E esses anões de jardim, eles pareciam estar cantando uma ciranda, né? E ao mesmo tempo, é como se esses anões de jardim fossem os amigos e as irmãs da Virgínia. E eu não quero falar tanto, gente, eu tenho que tomar muito cuidado para não dar spoiler para vocês de verdade, porque o livro tem muitos acontecimentos. Mas o motivo de ser Ciranda de Pedra é perfeito. É um título assim, não podia ser outro, não podia ser melhor. É realmente incrível esse título. E faz todo sentido, porque essa personagem Virgínia tem uma reviravolta na vida muito grande e que vai ditar muitos rumos aí que ela vai seguir. E ao mesmo tempo que ela amadurece, todo mundo ali também cresce, né? Então, as irmãs vão crescer, os amigos vão crescer, eles vão se reencontrar, porque eles vão ter um hiato de distância, que não vou contar pra vocês o porquê. Mas quando eles se reencontram, a Virgínia começa a perceber que as aparências enganam, e que esse ditado é um clichê, mas nenhum clichê é clichê à toa. E ela vai ver que as aparências enganam, e a gente vai ver como o olhar de uma criança, como as marcas da nossa infância, elas ditam uma vida inteira, e aquilo que realmente a psicologia diz, né, aquilo que sempre os estudos nessa área psicológica estão trazendo. É a questão da criança interior, do que acontece na sua infância, dos fatos extremamente importantes, das emoções com que você lida na primeira infância, né? O quanto que o seu olhar é moldado a partir daí, e a sua personalidade, a sua vida inteira, ela caminha no desdobramento dessas direções que você teve na infância. Então, assim, é incrível ver o amadurecimento dela e o quanto essas feridas, porque foi muito trauma que ela passou, e muitas situações muito difíceis, de solidão, de não pertencimento, enfim, né? O quanto que tudo isso é importante no autoconhecimento dela, o quanto que tudo isso, muitas das vezes, é uma grande ilusão, e ela aprende na sua jornada a ressignificar as coisas, inclusive a fé, não sobretudo em Deus, mas sobretudo na vida. E é muito lindo ver esse momento de explosão da personagem, porque ele acontece. E não é uma coisa do nada, é uma coisa muitíssimo bem construída. Vocês sabem, assim, quem assiste os vídeos aqui do canal, de vez em quando eu tô postando, sabe que eu não costumo fazer enredos, né? Escrever ali o que eu vou falar sobre o livro. Eu venho aqui no calor da emoção mesmo e falo pra vocês sem edições. E é um formato que eu gosto, inclusive, até porque eu consigo ter um tempo, eu consigo falar mais, né? Publicar um pouco mais, porque esse tempo para estar editando, muitas das vezes eu acabo não tendo. E o que eu tô falando aqui pra vocês é realmente no calor das emoções, tentando não dar spoiler e falando que, fazendo um apelo, na verdade, leiam, pedindo pra vocês lerem, porque realmente é um livro sensacional, é incrível. E eu não fiz um roteiro, né, como vocês podem até perceber, para falar sobre esse livro. Eu tô falando realmente da perspectiva da emoção. Ele vai te despertar muitas emoções distintas: empatia, nervoso, incredulidade, sabe? Aquela sensação de impotência, de você querer ajudar a personagem, não pode, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas é aquilo, é um livro para os solitários também, né? Porque às vezes você lidar com esse sentimento, com essa condição, muitas das vezes é uma condição, né, da solidão, não é fácil, então é bastante difícil, mas que ela é possível ser ressignificada. Às vezes basta uma mudança de olhar, uma mudança de percepção. Gente, incrível.
Leiam Lígia, leiam Ciranda de Pedra. Vou ficando por aqui, comenta aqui se você gostou do vídeo, se você já leu Ciranda de Pedra, ou se assistiu a novela, que eu não assisti, mas fiquei com muita vontade de ver, depois que eu li o livro. E curte, comenta, não deixa de se inscrever no canal. Se quiser seguir no Instagram, @PaulaRaquelBD, vou deixar no box de descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!